Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula. Hoje é a nossa segunda aula dessa semana aí de cura da autoestima. E hoje nós vamos falar sobre a autoaceitação. Que o Espírito Santo de Deus passe à nossa frente, que Ele exalte Jesus Cristo nas nossas vidas e nesse lugar. Que nós possamos receber o chamado de Deus, que nós possamos verdadeiramente ser curados e nos sentirmos aceitos pelo Espírito de Deus diante dEle. Como que está o teu coração nesse dia? Como que está a tua expectativa? Como que está a tua esperança? Você sabia que a esperança, ela anda de mão dada com o amor e com a fé? O amor é o dom supremo, mas o amor ele anda de mãos dadas com a esperança e com a fé. Como que está a tua esperança? Como que está a tua fé nesse dia? Como que está a tua expectativa? Você já tem consciência do teu chamado? Você tem consciência da razão pela qual você foi criado? Você foi chamado para ser como uma águia. Você tem o DNA de Deus. Talvez você tenha esquecido disso, talvez você tenha engavetado os seus sonhos, seus projetos. E eu acredito que aquilo que Deus quer fazer nesses dias aqui, da cura da autoestima, é ressuscitar os seus sonhos. Que você possa ressuscitar os seus projetos, os projetos de Deus para a sua vida. Ok? Deixa Deus passar à frente. Deixa o Senhor ser exaltado na tua vida, através de cada milagre. Nós estamos em uma comunidade de despertamento. Você faz parte de uma comunidade de águia. Nós estamos aqui criando esse movimento de despertamento, de despertar a nossa nação. E quiçá despertar através das nossas vidas várias nações, todas as nações da terra que estão precisando de despertamento. Deixa eu convidar a Ludoana para estar entrando aqui comigo. Nossas vidas. Minutinho. Oi, Ludo! Oiê! Bom dia! Super bom dia! Como você está? Tá muito Tô frio aí? ótima. Não, tá um pouco. Mas dentro de casa tá gostoso. Ô, Sil, eu amo ver essa águia que você coloca. Eu me sinto voando alto, alcançando lugares altos. Tão gostoso, né? Voar. Que Para lindas. essa nossa aula, né, que vai ser algo assim tão libertador. Sejam Sil, hoje eu muitos... fiz um mapa lindo, eu aprendi com você, né? Não, deixa eu só exibir. Olha aqui, gente, eu fiz colorido. Gente, Ludoana, Não. sabe que você tem que catalogar tudo isso aí, né? Você sabe que nós vamos conversar sobre autoconceito hoje, né? E aí foi tão interessante porque eu estava aqui desenhando, que a Ana me deu aula de desenho no final de semana. E aí eu aprendi, olha o tanto que é incrível, né? Essa questão da gente se disponibilizar, da gente estar disposta a sair do lugar e a ser melhor, Sil. Porque eu vejo seus mapas, tem algo aí que a gente poderia transformar em inveja, né? Então, olha só, eu vejo os mapas da Sil, acho lindos os mapas da Sil e penso assim, nossa, queria tanto desenhar igual a Sil, queria tanto ter uma mente organizada, queria tanto conseguir colocar minhas ideias desse jeito, mas eu não consigo. Nossa, a Silvana, e aí eu invejo esse mapa, eu queria esse mapa para mim. Isso é um jeito de eu agir. O outro jeito de eu agir é olhar e falar assim, gente, olha esse negócio que a Sil faz, o tanto que essa mulher consegue colocar as ideias dela no papel, tanto que ela consegue usar cores, olha o tanto que fica lindo, porque Sil, ontem eu estava vendo um mapa que eu fiz e um mapa que você fez, aí eu falei assim, Ludoana, toma vergonha, né minha filha, porque tá aqui o mapa da Sil todo colorido, com as letras bonitas, e o meu lá assim, eu fiz o negócio a lápis, né, na hora. Eu poderia ter colocado o meu autoconceito lá embaixo, isso tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, pensar assim, eu sou péssima em fazer mapa, eu não sei desenhar,
eu não sirvo para isso, a Silvana tem um dom, a Silvana tem um talento, oh Deus, eu não tenho esse talento, eu tenho que fazer outra coisa da vida, que eu não sei o que que é, qual que é o sentido da vida, por que que eu fui chamada, eu tô perdida. Entende? Eu poderia ir para esse Ludoana, lugar, eu né? preciso falar Peraí, você sobre vai falar, você isso. vai falar. Eu poderia ir para esse lugar, ou eu poderia fazer o quê, Sil? Ana, você ensina a mamãe a desenhar? Ensino. Ela me deu uma aula de desenho, ó. Pode não estar perfeito, gente, mas se eu te mostrar o do ano Tá passado, lindo, tá tá lindo, lindo, né? tá Aí lindo. eu olhei seu mapa, falei, deixa eu ver aqui, como que a Sil faz? Ah, a Sil usa cor, a Sil usa letra grande. E se a Sil pode, eu também posso. Se a Sil faz, eu também posso fazer. E eu quero voar junto com a Sil. Eu não quero voar falando, nossa, Sil, que asas lindas, que voo rasante, que maravilhoso, como você vai alto. E eu falo, ai, mas eu não consigo. Não, eu quero estar junto e eu tenho condição de estar junto. E é disso que nós vamos conversar hoje, da nossa construção do nosso autoconceito, porque o autoconceito, ele nos coloca em lugares altos. E a inveja, aquilo que eu invejo, que aí eu me limito, eu penso que aquilo não, eu não consigo, que aquilo não é meu, que aquilo é só do outro, é dom, é talento, que o outro passou na minha fila várias vezes na minha frente. A inveja, ela corrompe a gente, ela tira a gente da missão. Quero te escutar, minha linda. Bom, eu quero começar aqui, quer dizer, começar já foi há algum tempo, mas eu quero pegar um gancho no que você está falando, porque aceitação, né? Não tem como falar de aceitação sem falar de autonegação. E por que que às vezes a gente desenvolve a autonegação? E eu acredito, Luana, que tem tudo a ver com essa falta de capacidade de interpretar os fatos. Você poderia ter olhado para o meu mapa e você poderia ter criado uma emoção, porque experiência produz o quê? Pensamento. Sim. Pensamento é automático, ele produz emoção, que produz desejo, que produz atitude, que produz resultado. Quando você viu o meu mapa, você viveu uma experiência. O teu mapa não estava legal no teu conceito, né? Sim. Você viveu uma experiência e isso provocou um pensamento. Mas qual foi o pensamento? Você levou lá para cima ou lá para baixo? Você falou, não, eu vi o mapa e eu achei legal. E eu posso produzir o meu mapa. Esse pensamento provocou uma emoção boa em você, né? De aperfeiçoamento. Aí o que você fez? Essa emoção gerou o quê? Vontade. E quem quer faz. Quem não quer dá desculpa. No fundo, no fundo, no fundo, vontade é a força que move o mundo. Sabe? Uau. Sabe aquela história que quando duas pessoas não querem, quando um não quer, dois não brigam. Porque quem quer faz. Sim. Então, olha que bacana a forma inteligente de interpretar a vida, de olhar e ver quanta coisa boa está acontecendo e levar isso para um lado positivo. E provocar, se autoprovocar, em ter pensamento positivo. Não, se alguém fez, se alguém conseguiu, eu não tenho que ter inveja de ninguém, porque capacidades que Deus colocou lá no outro para desenvolver a missão dele, ele colocou em mim para desenvolver a minha missão. Sim. Né? Então, o que que acontece? A autoaceitação, se eu quero demolir a autonegação, né? Talvez eu tô lá com o meu coração, que é um solo, que era para ser fértil, mas qual foi a erva daninha que eu deixei crescer ali? A autonegação. Eu fui jogando entulho. Veja a autonegação como entulho, entulho, entulho. Então não tem como eu edificar a autoaceitação sobre esses entulhos. Eu tenho que remover. Eu tenho que remover todo o entulho que está ali. Esse pensamento que veio, essa crença. Porque, Ludoana, presta atenção numa coisa. Se tem memória, é porque teve emoção. Sim. Se você não teve uma forte emoção, você não tem memória. Sim. Sabe, quando eu abro lá no Paraná a gente chamava de mexerica bode, que é aquela bem feridinha.
Por que que é mexerica? Porque você não tem como comer ela em segredo, sabe? Quando a gente era criança, a gente levava para a escola e a gente tentava, debaixo da carteira, abrir e comer antes do recreio. Mas o cheiro denunciava. Quando eu como mexerica hoje, eu vou lá no meu passado. Por quê? Porque aquele cheiro, aquele gosto, me causou emoção. E tudo na nossa vida é assim. É memória. Onde tem memória, tem emoção. E onde tem memória, tem o quê? Um sistema de crença. Positivo ou negativo. E nós queremos ter atitude de quem tem resultado, porque resultado só vem com atitude. Se você tem atitude de águia, então você vai voar como águia. Agora, se você tem atitude de galinha, que foi a história de ontem, nós vamos ter resultado do quê? Mesmo a águia tendo sido gerada lá no penhasco, ela viveu a vida como galinha. Ela acreditou que ela era uma galinha. Ela acreditou, sabe, no que estava aqui, olha, no ambiente. E ela fez uma interpretação na história que nós contamos ontem. E ela não conseguiu ser nem a águia da origem, e ela também não conseguiu ser a galinha que estava à volta dela, porque não era a natureza dela. Eu acredito que ela morreu inconformada. Então, olha só como essa questão de saber interpretar as coisas, para que a gente não deixe que aquilo que era para ser autoaceitação se torne autonegação. E eu quero contar uma outra historinha hoje, tá? Eu não sei se você já ouviu falar da história da cobra e do serrote. Não. Então, diz que a cobra, ela entrou lá não é marcenaria, é carpintaria, né? Onde tem serrote. A cobra veio se rastejando, a cobrona toda desajeitada, e foi entrar na carpintaria. E tinha um serrote colocadinho, né? O marceneiro deixou lá, o carpinteiro deixou o serrote lá. Quando ela foi passar, naquele vai e vem do corpo, ela bateu no serrote. E o serrote fez um arranhãozinho no corpo dela. E aí ela, né, se esquivou, voltou para trás, falou com o serrote: "Você tá me tirando? Por que você fez isso comigo?" E o serrote caladão na dele. Aí ela foi e deu uma bocada. Quando ela abocanhou o serrote, ela foi gravemente ferida por ter reagido, né, à atitude do serrote de ter arranhado ela. E aí, quando ela se viu ameaçada, ela foi e se enrolou naquele serrote, tentando destruir o serrote. E foi apertando, apertando, apertando. E quanto mais ela apertava o serrote, mais ela se feria, mais ela se machucava. E quanto mais ela se machucava, mais ela apertava o serrote. E sabe o que aconteceu? Ela morreu, toda cortada, atorada pelo meio. Então, nós podemos, eu acredito assim que nós podemos perfeitamente encaixar a história da cobra e do serrote. Porque ela não soube interpretar o que estava acontecendo. E ela não soube também ignorar, simplesmente ignorar aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Então, essa história da cobra, ela nos deixa uma lição. Que quando nós não sabemos interpretar o que está acontecendo, o que a gente tem que fazer é ignorar. Porque às vezes tentar entender o que está acontecendo e revidar vai trazer autodestruição e autonegação para a nossa vida. Concorda comigo? Sim. Nossa, que forte, Sil, isso. Fico pensando quantas vezes a gente tem abocanhado serrote, né? Abraçado serrote, porque a gente quer revidar, a gente quer dar o troco, ao invés de a gente parar para pensar, para refletir, para trazer consciência sobre a situação. Porque pensa só, essa cobra, se ela tivesse tido consciência, olha só, da questão da autorresponsabilidade, né? Que tudo aquilo que acontece comigo é porque de alguma forma eu provoquei, o serrote estava lá, parado.
ela esbarra no serrote. Então, se essa cobra tivesse a condição de ter consciência, e consciência é o quê? É a condição de eu analisar a minha realidade, me inserir nela e refletir sobre aquilo, ao invés de eu sair fazendo, sair reagindo. Pessoas que saem reagindo, Sil, são pessoas que têm muitas feridas emocionais. Então, ela não tem condição de estar aqui no aqui e agora. Por que ela não tem condição de estar aqui no aqui e agora? Porque ela vive no passado. A cabeça dela vive no passado. Então, ela é reativa. É aquela pessoa que fala assim com você, ó, quando vai no aconselhamento. Olha, explodi, cuspi todo o meu marimbondo lá porque merecia. Falei daquele jeito porque tinha que escutar umas verdades. Ninguém fala as coisas que precisam ser faladas, então eu fui lá e falei. Na verdade, que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa reativa. Qual que é o autoconceito que essa pessoa tem, Sil? Vamos para a aula de hoje. Qual que é o autoconceito? É um autoconceito muito baixo, no sentido que, olha só, o mundo é cruel, o mundo é perigoso, o mundo me machuca, o mundo é um serrote que me corta, e que se eu não estiver alerta, atenta, se eu não for uma guerreira que enfrenta e que ataca primeiro, eu vou ser dizimada, eu vou ser morta. Então eu não consigo acessar o mundo como um lugar belo, um lugar de verdade, um lugar de amorosidade. Não, o mundo não é assim, o mundo é perigoso, e sendo perigoso eu sou uma guerreira, que eu vou e ataco o mundo. E aí, olha só, eu posso falar do meu mapinha ou você quer falar alguma coisa antes disso? Pode falar do seu mapinha. Posso falar do meu falar. mapinha? Olha só, deixa eu ver que jeito que é melhor eu mostrar. Acho que eu vou mostrar a foto, vou andar e a gente vai conversando, tá? Se ficar ruim, vocês me avisam. Olha só. É o tipo de pessoa que acha que o mundo conspira contra ela e que tudo é mais difícil para ela, né? Sim. O serrote estava lá de boa, no lugarzinho dele, a cobra veio lá, passou, esbarrou no serrote, levou um arranhão e ainda achou que a culpa era do outro, né? Sim, sim, falta de responsabilidade, né, Sil? Agora, olha só, eu vou tentar ser mais rapidinho aqui para a gente poder conversar no olho. Mas esse aqui, ó, essa bolinha aqui, ela expressa quando nós nascemos, tá bom? Quando a gente nasceu, lembra aquela teoria que a gente fala o quê? A gente nasce e nós estamos 100% ligados com o divino, nós estamos 100% ligados com Deus. Então, nós somos espírito que vivemos na carne, ok? Isso somos nós que nascemos. E aí eu lembrei de um versículo, né, lá em Filipenses 4,13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu tudo posso? Eu tudo posso porque eu tô ligada com a minha divindade. Eu tô conectada com a minha divindade. A minha identidade e a identidade de Cristo é uma só. Sil, pensa, Sil, lindo, sente lindo esse demais. negócio. Olha que maravilhoso, a sua identidade ser uma só com Cristo. Olha que conexão. Isso é plenitude, gente. Isso é abundância. Isso é presente de Deus. Isso é maravilhoso. Aí, olha só, tem uma setinha azul aqui que ela vai me levando para as minhas experiências e para as minhas interações, ok? Então, eu vou tendo experiências no decorrer da vida, vou tendo interações com as pessoas, isso junta com o meu temperamento, né, que já é meu, que ele é inato, eu nasço com isso, que vai construindo a minha personalidade, tá? Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Só pra gente ser objetivo e poder ir pra prática. Eu nasço 100% capaz, 100% ligada com o Espírito Santo, com a divindade de Deus, então eu posso tudo. Então eu sou como uma criança. Eu sou uma criança destemida, eu sou uma criança corajosa, eu sou uma criança que eu posso fazer tudo, qualquer coisa, qualquer lugar. Me pede que eu faça, eu tento. Então eu tento andar, eu caio, eu tento de novo, porque eu não tenho medo, eu sou destemida. E aí eu vou tendo as minhas experiências, as minhas interações. O significado, Sil, que a gente vai dando para essas experiências e para essas interações, eles vão formando o que a gente está chamando hoje de autoconceito, ok? Então, lá nesse autoconceito, eu começo a pensar, ó, a partir disso que eu vivi, eu sou boa, ou eu sou boba, eu sou feia, ou eu sou bonita. Então, esse autoconceito, ele tem a ver com a relação com o meio que eu vivo, tá bom? E ele vai definir o meu destino. Eu vou virar para mim um pouquinho, que eu quero contar uma história também. Olha só. Então, o que a gente está vendo aqui nesse mapinha? Que a maneira, quando a gente nasce, sim, a gente é 100%.
ok? E aí as pessoas vão começando, não só as pessoas, mas até as experiências. Então, as experiências que você tem na escola, a maneira que a gente vai significando as coisas no decorrer de toda a nossa vida. Isso vai nos encapando, né? Isso é algo que a gente tem o costume aí de conversar, isso vai nos encapando. Agora, olha só, eu quero contar uma história de uma lagosta. Como que funciona as lagostas? Tem um livro que conta essa história da lagosta que eu gosto muito. As lagostas, elas vivem muito no fundo do mar, né? E elas vivem no fundo do mar e elas vivem dentro de lugares rochosos, buracos. Então elas procuram buracos que sejam bem fundos e bem protegidos, porque ali elas ficam, ali elas vivem. E aí, o que acontece? O que esse estudioso foi ver sobre as lagostas? As lagostas, elas brigam pelos lugares, pelos buracos. E aí, como que acontece essa briga? Elas levantam as anteninhas, então uma lagosta levanta a anteninha para outra, por aquelas anteninhas, elas medem como que é o organismo daquela lagosta. Então elas sentem se aquela lagosta ela é muito forte ou se ela é fraca. Então, se elas sentem que aqueles receptores são receptores de coragem, de força, às vezes elas não vão nem lutar, elas já saem dali. Agora, o que a pesquisa mostra e isso diz respeito a gente? Quando uma lagosta decide brigar com a outra e uma perde, essa lagosta perdedora, que começou a ter um autoconceito ruim por conta da experiência dela, que ela lutou, ela fracassou, então aquilo é uma experiência negativa, aquilo automaticamente vai fazer parte do autoconceito dela, porque os nossos autoconceitos, eles são formados a partir das nossas experiências, a partir de como que a gente significa. Então, você ter resultado positivo na vida, provavelmente vai aumentar o seu autoconceito. Você ter resultado negativo, vai diminuir seu autoconceito. Então, olha só, o autoconceito ele não é estável, tá bom? Ele é instável, apesar dele não ficar balanceando desse jeito, né? Agora eu tô no alto, agora eu tô no baixo. A gente tende a seguir um autoconceito durante a vida. E aí as lagostas nos ensinam isso. Por que isso acontece, Sil? Quando elas brigam entre elas e uma perde, dificilmente essa que perdeu, ela entra numa outra luta. Dificilmente. Provavelmente, Nossa. na próxima vez, é só a outra lagosta levantar as anteninhas que ela já sai correndo. Ela não quer lutar mais. Por quê? Porque ela já se percebe, ela internalizou que ela é perdedora. Ela não consegue vencer as coisas. E se ela tenta lutar de novo, Sil, se isso acontecer, e ela perde de novo, sabe o que eles viram, esses pesquisadores? Eles foram pesquisar o neurônio dessa lagosta que perdeu de novo. Essa lagosta que perdeu de novo, ela começa a se encolher. A lagosta começa a se encolher. E os neurônios dela encolhem de tal maneira que ela é colocada agora como uma lagosta inferior. Ela sai da hierarquia dela. Tudo isso por quê? Porque ela se retrai. Ela perdeu a identidade dela. Ela perdeu isso aqui, ó, do iniciozinho que eu estou mostrando para vocês, de quando a gente nasce e a gente tudo pode, a gente pode fazer tudo, a gente tem força, a gente tem poder. Ela começou a acreditar, eu sou perdedora, eu sou fraca, eu não consigo, eu não sou boa, é melhor eu ficar aqui bem baixinho, é melhor eu não tentar, é melhor eu não sonhar, é melhor eu aceitar aquilo que me é dado, porque eu não consigo, eu não tenho capacidade, e aí eu não tenho merecimento. Então é uma lagosta que ela vai viver com o resto, ela vai viver com o lixo. E isso muda a química cerebral dela. E as lagostas ensinam muito pra gente nesse sentido, Sil. Porque quantas vezes, né, a gente talvez não tenha atingido aqueles resultados que a gente espera, onde o nosso autoconceito poderia ser fortalecido e desenvolvido, mas porque nós somos tão imediatistas e porque talvez a gente já introjetou tantas falas de incapacidade, falas de que a gente não sai do lugar, que a gente procrastina, que nós não somos boas, e a gente pegou aquilo como uma verdade, que na hora da luta, o que eu faço? Eu coloco todas essas verdades na frente. Eu coloco todas essas verdades na frente daquele que me criou, na frente da minha missão, na frente do meu propósito, na frente da minha real identidade. Porque eu estou identificada
ouvindo. Voltamos? Eu tô te ouvindo o tempo todo. Não, você tinha pausado, travou. Ô, Sil, tá bom, agora voltou. Questão da gente se reconectar, sabe, Sil, com essa questão espiritual, porque é o único jeito, que aí o nosso autoconceito pode ser desenvolvido. Então, eu anotei aqui no meu mapa ó, algo sobre o nosso destino. Tá dando para ver? Vai estar espelhado, né? Mas olha só, o nosso autoconceito, ele determina o nosso destino. Por quê? Se eu estou no ar com autoconceito positivo, ok? Então eu me sinto capaz, eu me sinto merecedora. Silvana, a hora que aparece uma oportunidade, o que eu vou fazer com essa oportunidade? Eu vou pular nela. Ela é para mim, eu nem penso duas vezes. Às vezes eu posso até não ser do tamanho da oportunidade, mas eu penso assim, gente, eu tenho capacidade de fazer esse negócio, eu tenho capacidade de realizar, então meu destino vai ser um, ok? Agora, vamos supor que eu acho que eu não sou boa para nada. Não, eu até sou boa, mas essa oportunidade é muita areia pro meu caminhãozinho. Já escutou esse ditado? Detesto. Muita areia. Por que a gente fala muita areia pro meu caminhãozinho? A gente está se identificando com a lagosta fraca. A gente acha que não tem motor, né? A gente acha que não tem motor. Estamos nos identificando com a lagosta perdedora. E o que acontece com a lagosta perdedora? Ela traça um outro destino, que não vai ser um destino de ascensão, vai ser um destino de queda. Agora, olha só, Sil, por que isso é tão importante? Porque a gente tem que começar, gente, a refletir sobre a nossa vida, sobre as escolhas que a gente tem feito, porque isso é uma escolha. Viver consciente é o quê? É todos os dias eu pensar assim, onde que está meu autoconceito? Assim como eu comecei a falar de desenho hoje. Eu não desenho bem, mas eu posso aprender. Então eu faço uma decisão. Meu destino que era para ser para cá já mudou de rota. Eu mudei minha rota. Como que eu sou em mapa? Sou péssima em mapa, não sou organizada. Mas Silvana sabe fazer mapa. Eu vou modelar, Silvana, eu não vou invejar. Porque se eu invejo, eu não aprendo. Se eu invejo, eu morro. Agora, se eu modelo, o meu autoconceito aumenta, porque hoje eu fui fazer meu mapa e eu me senti orgulhosa do meu mapa. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu estou caminhando, eu posso, eu vou melhorar. Então, ele muda nosso destino, ele muda nossa rota. Né, Sil? Quer falar Tudo alguma eu coisa? posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso Tudo naquele que eu me posso fortalece. naquele que me fortalece. Esse versículo aí, ele vem logo depois daqueles versículos que eu falei ontem na live. Porque Filipenses é a carta da alegria. O capítulo 4 é o ápice, aonde o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, alegrai-vos no Senhor. Sabe o que a gente não entende às vezes? Sabe por que a gente não se alegra? Porque a gente tenta olhar para nós, para as nossas limitações e se alegrar. Mas ele não está dizendo que é para a gente se alegrar na gente. Alegrai-vos no Senhor, né? Aí ele diz assim, outra vez eu vos digo, de tão importante que é a alegria. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Ludoana, quando o ladrão da alegria, seja ele qual for, ele entra na nossa vida para saquear, porque o ladrão não vem fazer outra coisa, ele vem matar, roubar e destruir. Quando nós baixamos guarda, quando nós abrimos as janelas da nossa alma, que são 5 sentidos, porque toda interpretação da vida passa pelos 5 sentidos, ou tato, ou visão, olfato, paladar, audição. Eu tô aqui gravando live. Se eu sentir o cheiro de gás, o que está acontecendo lá na cozinha, quando tocar o meu órgão receptor aqui, essa informação vai lá para o meu cérebro. Então, e eu vou interpretar, é cheiro de gás, é cheiro de perfume. E aí eu vou tomar o quê? Uma tomada de decisão. Sim. Né?
Então, toda interpretação passa pelos 5 sentidos. Então, quando a gente olha para algo, e esse algo a gente deixa entrar para dentro de nós, E é aí que a gente tem que aprender e ter sabedoria, sabe? Se a gente tem, como que nós temos interpretado a vida? Para não viver a autoaceitação. Será que a gente não está abrindo a janela da nossa alma para o ladrão entrar? E tipo assim, a gente fala assim que o ladrão é o diabo. O ladrão não é às vezes o diabo, é tudo aquilo que a gente deixa roubar a nossa alegria. Se nós entendêssemos a importância da alegria na nossa vida, que é a emoção mais... Se você quer andar em alta frequência, tá? E não leva isso para o místico. Se nós queremos andar em alta frequência, nós temos que nutrir a nossa alegria. Não deixa nada, seja lá quem for o ladrão da alegria, que está tentando roubar a tua alegria, fecha as portas, sabe? Vai lá e cria, fala, Deus, o que eu tenho que fazer para me blindar, para eu interpretar, olhar para a circunstância e saber que eu não cavei essa circunstância, porque também não adianta, né, Luduana, você fazer tudo errado e achar que tudo vai cooperar para o teu bem. Porque essa promessa de que tudo coopera para o teu bem, não é para quem está levando uma vida lá vão ter. Tudo coopera para o bem de quem? De quem ama a Deus e é chamado segundo seu propósito. Sim. Você ama a Deus? Beleza, você ama porque você está aqui investindo o teu tempo, buscando conhecer de Deus. Se você ama a Deus e se você é chamado segundo o propósito de Deus, se você está vivendo a missão que Deus tem para você, se você tem o propósito de agradar a Deus, né, glorificar a Deus, de crescimento pessoal, porque Deus se alegra assim com o teu crescimento pessoal. Jesus, lá, apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que crescer e nós temos que atingir a estatura do varão perfeito. Nós estamos em crescimento, em aperfeiçoamento e o modelo é Cristo. Se nós temos que alcançar a estatura do varão perfeito, quem é esse varão perfeito? É Jesus Cristo. Então, olha só a importância de se alegrar com quem você é, com qualidades e mesmo com as limitações. Porque é a tua história. Quando o ladrão da alegria entra na tua alma e rouba a tua alegria, e você vê a tua alegria indo embora e você começa a dar tchauzinho para a tua alegria, sabe o que acontece? Você se enfraquece. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você adoece. Por quê? Porque a alegria do Senhor é o bom remédio. Quando você fica alegre, aí você aciona a sua farmácia interna, que a Luduana tanto fala aqui. O teu cérebro produz endorfina. A endorfina produz em nós a mesma sensação da morfina, que anestesia a dor. Então, uma pessoa alegre, ela vai passar pelo serrote, vai sofrer um arranhão, mas não vai doer tanto. Por que as pessoas são tão melindrosas? Por que tudo derruba as pessoas? Por que elas desistem das coisas? Ela tem uma farmácia interna e ela não tem usufruído dos superpoderes que Deus nos dá. Tem um outro versículo lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do 10, que diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo da armadura de Deus. Olha como que Deus coloca na guerra, mas Ele nos dá uma armadura para proteger a nossa alma. Ele nos dá uma armadura, pega a espada da justiça, coloca a couraça da justiça, a espada da verdade, que é a palavra de Deus, a sandália do evangelho para colocar nos nossos pés, o cinturão da verdade. Então existe todo um equipamento que Deus disponibiliza aqui no mundo do espírito, Dona, para que a gente possa olhar para a vida e olhar para cada circunstância. Quando você ama a Deus e vive segundo o seu chamado, você olhar e conseguir em tudo dar graças. E saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tá? Eu também fiz um mapinha rapidinho, posso colocar? Claro. Só um pouquinho aqui. Deixa eu virar minha tela. Então eu fiz um mapa aqui, né? Imagina que essa pessoa aqui,
ela está vivendo aqui a autonegação, né? Então tem muita coisa aqui que ela não aceita, nem nela e nem na circunstância. Ela está interpretando tudo aqui. E eu acredito que uma característica da pessoa que não se aceita é ficar se perguntando, né? Por que disso? Por quê? Por quê? Por quê? E a outra frase, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Não, não, não. E cada vez que a gente tenta entender antes da hora o que está acontecendo, a gente sofre mais. É ou não é, Luduana? Sim. Porque nem tudo a gente tem que entender aqui nesse momento aqui. E aí essa pessoa aqui, quando ela não entende, ela tem uma baixa de energia, né? Olha aqui, ó. Energia baixa, né? Não tem criatividade. E aqui, lembra que nós falamos que aqui a fase da dor, aqui é negação, e aqui para sair do buraco é a aceitação. Essa pessoa aqui, talvez ela não entenda muitas coisas, como essa pessoa aqui. Ela não entende, mas ela decide. Ela decide que ela tem um caminho a percorrer e que, independente da circunstância aqui, do que está acontecendo, ela tem energia para ela viver aquilo que Deus tem para ela. Não é verdade isso, Luduana? Sim. E talvez, sabe, Luduana, a frase de hoje talvez seja: Deus me aceita como eu sou. Porque aceitar não tem a ver com gostar. Ah, então, a partir de hoje, eu vou exercer a autoaceitação. E eu sou obrigada a gostar de tudo que está acontecendo. Não. Aceitar um momento, por um tempo, não significa que você está gostando daquilo que está acontecendo. E também não significa que você está conformado com aquilo que está acontecendo. Significa que por um tempo, você vai viver aquela circunstância ali, mas significa também que você está super interessado e super disposto a viver a plena, perfeita vontade de Deus. Se a vontade de Deus ela tem um piso que é boa, né? Por mais que você não entenda, por mais que você anseie por mais, né? Você vai agradecer a Deus, em tudo você vai dar graça, entendendo que tudo coopera, porque tudo que você está vivendo hoje é um piso, é uma plataforma. Muitos de nós aqui, Luduana, a gente não está nem no piso. Muitos de nós, em algum projeto da nossa vida, a gente ainda está colocando a sapata. Existe um contrapiso, existe um piso, existe parede? Existe o momento da parede. Existe o momento de jogar um telhadão na construção? Existe. Né? Mas se eu tô lá construindo meu edifício e eu tô na sapata, eu preciso nutrir a mesma alegria de quem tá lá jogando o telhado, né? Aí a gente pode até mencionar aquele filme que a gente assistiu, né? Que a pessoa estava esperando chegar lá no telhado, lá no final da jornada, e dizer, nossa, eu vou encontrar um pote de ouro. Mas a alegria está, né? Não importa se eu tô aqui, não importa se eu estou aqui, ou se eu estou aqui, ou se eu estou aqui. A alegria, a gratidão, é algo que a gente precisa nutrir. Né? Aí a gente lembra de Eva. O que tirou a dona Eva do melhor de Deus? O que tirou a dona Eva do paraíso? Foi olhar para a circunstância e valorizar mais a voz da serpente do que a voz de Deus. Porque lá, quando Deus falou assim, olha, Deus, ele fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E isso é muito bonito, né? Eu vejo que Deus trabalha no coletivo. O Pai fala para o Espírito, fala para o Verbo. Vamos fazer o homem? Beleza, como que vai ser o homem? O homem será a nossa imagem, a nossa semelhança. Você sabe o que significa imagem? Ima é igual. E gen é de genética. Quando Deus falou, eu quero fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, olha a aceitação do Pai. A gente não foi criado de qualquer jeito.
Nós não fomos, assim, o fruto de um acaso, de uma explosão, de um acaso. A gente foi projetado. A gente foi muito bem projetado e arquitetado, com história. Se você vai ler o Salmo 139, Salmo 139, quem entende, vive a autoaceitação. Por quê? Porque o Salmo 139, Davi vai falar: Deus me fez de uma forma maravilhosa, perfeita. Deus me teceu no ventre da minha mãe, não foi de qualquer maneira. Deus me viu, Deus me assistiu, Deus esteve comigo. E tem mais, não tem como fugir da presença desse Criador, desse meu Deus, desse meu Pai. Se eu tentar fugir da presença dele, vai dar ruim. Porque se eu subir o mais alto, Deus vai estar lá. Se eu descer o mais profundo abismo, Deus vai estar lá. Se eu me enfiar nas mais densas trevas, as mais densas trevas, aos olhos daquele que me criou, será igualzinho à luz do meio-dia, o momento mais claro do dia. Será que nós não temos? Se Deus nos aceitou, será que a gente não tem que curar as nossas emoções e viver a autoaceitação? Ou será que a gente vai ficar igual a Eva, que passa lá, mesmo sabendo que Deus tinha dito, a mesma imagem? Sabe o que significa? O mesmo gen de Deus. Você sabe o que significa semelhança? Essa palavra semelhante no original é símile. Lembra do facsímile, quando você queria fazer uma cópia? Você sabe o que significa símile? Semelhante é similar. Eu me lembro quando a gente ia nas piscinas de clube, estava escrito assim: proibido usar óleo bronzeador ou similares. Qualquer coisa parecida, né? Então, algo que é similar é muito parecido. Eu não tenho que ser Deus na vida de ninguém, e nem na minha vida. Eu não posso desejar ser Deus. Mas o que eu posso desejar e é isto? Ser semelhante a Ele. Ser uma cópia dele. E quando a gente não se aceita, Luduana, seja fisicamente, seja... Luduana, Deus quis ser como um homem. Se a gente entendesse o quão divino é ser humano. Ser humano, é uma frase minha, ser humano é divino, é tão divino que Deus quis ser um ser humano. E aí a serpente vai lá e menospreza. Fala assim, se você fizer tal coisa, e aí a gente entra no ativismo e a gente se torna um fazedor por fazer. Porque tem uma diferença de ser um fazedor e de ser alguém produtivo. O fazedor é aquele que fica lá na gaiolinha, o complexo do hamster, fazendo e não sabe nem por que está fazendo. Mas o produtivo, o frutífero, eu quero ser frutífera. Para dar fruto tem que ter conexão, Luduana. Tudo na natureza que está conectado à sua origem prospera. O peixe prospera na água, a ave prospera no céu, a planta prospera na terra. Será que se eu permanecer ligada na minha fonte, será que eu não vou prosperar? Será que se eu aceitar de fato e de verdade meus dons, meus talentos e até minhas limitações, porque eu aprendo com ela, será que se eu estiver conectada com a minha fonte, com o propósito de Deus para a minha vida, será que eu não vou prosperar? Gente, é de pensar que Eva foi expulsa do Éden. Éden significa lugar de delícia. Deus criou um cenário perfeito para Dona Eva ali. E quando ela duvidou, o pecado não era Eva querer ser como Deus, porque tem gente que prega isso. Olha, cuidado, a Eva quis ser como Deus e ela pecou. O pecado não era ela querer ser como Deus. O pecado foi ela não acreditar que Deus já havia feito ela como Deus, semelhante a Deus. E aí, quando ela não acreditou, ela ouviu a voz da serpente e ela interpretou aquela voz. Olha, se você comer da fruta, se você se esforçar um pouquinho mais, faz um pouquinho mais, você vai se parecer com Deus. E ela acreditou, Luduana. E ela acreditou que ela ainda não era semelhante a Deus.
E por conta disso, Deus falou assim, olha, o dia que você comer desse fruto aí, você vai morrer. E essa morte não é física. Essa morte, morrer espiritualmente, a morte não é quando o coração para de bater. A morte não é quando você para de respirar. Eva comeu do fruto, o coração continuou batendo e ela continuou respirando. Mas ela morreu espiritualmente? Morreu. Por quê? Porque saiu do propósito para o qual Deus havia criado ela. Então, se nós não estamos dentro do propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos mortos espiritualmente. Né, Luduane? Sim. Ô, Sil, essa questão do autoconceito, você foi falando da imagem, a Mônica fez uma pergunta, acho bom a gente responder ela daqui a pouquinho, só quero falar algo sobre isso. Essa questão da imagem é tão importante, né? Porque olha só, a gente é criada à imagem e semelhança de Deus, né? Então eu sou imagem e semelhança de Deus. Não tem como eu sair fora disso. Não okay? existe ninguém imagem horrível. e semelhança de Deus, viu, Mônica? De Deus. E eu penso que quando a gente não se acha bonita, se a gente começa a falar, eu não sou bonita, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, de onde que vem isso? Isso não vem de Deus, porque Deus é nosso criador. Isso vem daquilo que a gente começou a conversar, ó, que são das suas experiências, das suas interações, o significado errado e distorcido que você tem dado para as coisas. É de onde vem, por exemplo, uma anorexia. A pessoa se olha no espelho e, apesar de não ser, ela se vê de uma outra maneira. Apesar de não ser. Então, eu creio que Deus não fez nada errado, Deus não fez nada ruim. É Deus divino não faz ser nada humano. imperfeito. É divino ser humano. Muito lindo isso. Eu preciso falar uma coisa aqui. Para a Mônica, que está aqui no ao vivo, e para quem vai assistir depois. Você sabia que quando Jesus veio aqui na Terra, eu quero deixar como um dever de casa. Leia Isaías 53, que diz que quando Jesus veio na Terra, sabe qual era a forma física dele? Não era agradável aos olhos. Lá em Isaías 53 diz que as pessoas olhavam para ele e ninguém fazia caso. E que as pessoas até viravam o rosto para Jesus no seu corpo físico. Então, quando a gente vê aquele Jesus, né, de Hollywood, a gente pensa que realmente, mas aquilo ali, eu acredito que fisicamente aquilo ali não retrata quem Jesus era. Porque humanamente falando, talvez os traços dele, eu acredito que Jesus tinha uma beleza muito rústica. E muito diferente daquilo que as pessoas esperam. Até hoje o judeu não aceitou Jesus Cristo por conta do quê? Da sua forma natural. Eles olhavam para Jesus e falavam, esse aí, o filho do Zé e da Maria, esse aí, afinal de contas, não deve ser o Messias. Eles não acreditam neles. Por quê? Nele, em Jesus. Por quê? Porque eles olhavam para a aparência. Ludoana, quando eu olho para mim e eu penso assim, tem algo em mim, na minha semelhança que eu não gosto? Sabe o que eu me lembro na hora? Será que o meu nariz, os meus olhos, a minha sobrancelha, a minha pele, será que não foi exatamente isso que Deus fez semelhante a Ele? Porque nós somos semelhantes a Ele. E quando nós... Seria a mesma coisa. Vou dar um exemplo para você, bem na prática. Eu tenho 2 filhos. E o Diogo, ele é a cara do pai dele. Ele é a cara do pai dele. Muito parecido, meu filho mais velho. Muito parecido com o pai. Você já imaginou se esse Diogo chegasse pra gente e falasse assim, hoje eu quero mudar minha orelha. Amanhã ele dissesse assim, eu quero mudar esse nariz, essa boca. Olha esse meu corpo, olha essa minha aparência horrível que eu tenho. Você já imaginou como que ficaria o coração do Alex, do meu marido, do pai dele? Como que ficaria? Será que é exatamente isso que a gente não gosta na gente? Será que não é exatamente esse aspecto que nós somos semelhante a Deus? Porque Deus nos fez semelhante a Ele. Em quê? Em tudo. Então, mas deixa eu só falar algo assim, só pra gente trazer isso um pouquinho numa outra dimensão. Pensa uma coisa comigo. A Susan acabou de falar na questão do espelho, né? Eu também me olhava no espelho.
E olha só, dentro da psicologia existe inclusive um exercício, que é um exercício que eu vou colocar no nosso PDF dessa aula, viu, Sil? Lá do pacote. São 2 exercícios, eu vou dar um spoiler aqui, mas é que eu creio que tem a ver com o que a gente está conversando. Às vezes eu me olho no espelho e o que eu não gosto nem sempre tem a ver com a cor da minha pele, com a forma da minha boca, com o meu olho, mas é porque eu não gosto do meu comportamento, eu não gosto dos meus resultados, eu não gosto das mentiras que eu conto, eu não gosto das traições que eu realizo, eu não gosto do jeito rude que eu falo, entende? Tem muito, muito a ver, se eu não sei para quem está escutando, a Mônica ou a Susan, se para elas isso faz um pouco de sentido. Mas geralmente essa imagem que a gente olha no espelho e que a gente não gosta, essa imagem que a gente gostaria que fosse outro, na verdade é um desejo de que eu fosse uma outra pessoa, uma outra vida vivendo em mim, um outro comportamento, para que então eu realize outros resultados. E disso é muito importante a gente conversar, porque quando a gente pensa em quem eu quero ser, quem eu sou e quem eu quero ser, a gente está falando de quê? Nós estamos falando da história da lagosta. Porque talvez quem você é hoje não é uma pessoa que você gosta de olhar no espelho, não pelo formato, que às vezes a gente começa nessa de fazer plástica, de mudar isso, de mudar aquilo, mas não é sobre isso. Nós estamos falando de interior, porque se o seu interior estiver alegre, se o seu interior estiver satisfeito, estiver transbordante, você vai se olhar no espelho e você vai se amar. Eu já tive amigas, eu falar assim, meu Deus do céu, como assim? Se achar maravilhosa, maravilhosa, de se achar, chegar na festa e se olhava e a menina resplandecia mesmo algo muito diferente, mesmo não tendo essa beleza comum, né, que a gente, que socialmente é entendida como belo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente é uma lagosta que começa a fracassar, quando os nossos resultados não são bons, né, pensando lá na metáfora que eu trouxe, eu vou começar a me olhar no espelho e eu vou me detestar. Porque a minha vida não é boa, eu não sou boa, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu sou péssima, eu não tenho sucesso na vida, minha vida é um fracasso, é melhor eu morrer. De tal forma que a lagosta começa a ficar pequenininha, ela muda os neurônios dela. Agora, se eu começo a trazer resultado positivo, aí as coisas mudam. Eu quero trazer aqui rapidinho, Sil, eu trouxe só um... Nós temos minutinhos, né? Então, ó, a Mônica falando, verdade isso, já fiz plástica e ficava pior. Fica pior, porque não é essa busca. É por isso, Mônica, e quem está nos escutando, a gente precisa ter uma consciência real do que está acontecendo com a gente, sabe, Sil? E essa consciência tem a ver com esse momento introspectivo meu, de eu aceitar a minha realidade, eu me aceitar, eu saber quem eu sou e saber onde que eu vou chegar. Essa tensão que às vezes a gente foge disso e fala, não, mas está muito longe, está muito distante, então eu vou ficar triste, eu vou ficar lá embaixo, porque onde eu quero e onde eu sou é impossível. Gente, então tem ferramenta, começa a encurtar o caminho, mas saia do lugar, começa a encurtar o caminho. Eu gostaria de ser mais carinhosa, tá bom, tem 1 milhão de coisas que eu quero mudar, mas quando eu olho no espelho eu vejo uma pessoa carrancuda, eu vejo uma pessoa brava. Tá bom, você quer trabalhar isso? Você gosta? Você admira pessoas que são mais leves? Sim, eu admiro, eu tenho isso você tem isso na sua identidade. Você tem a leveza, você tem o amor, você tem o carinho. Então vamos trabalhar, vamos escolher uma coisinha. E é isso que a gente vai fazer para desconstruir essa identidade disfuncional e trazer a identidade funcional, que é a sua identidade Cristo, de quando você nasceu. E aí eu quero mostrar aqui rapidinho, Sil, olha só. Eu trouxe, são 5 pontos de quando para você desenvolver autoconceito positivo, tá? É a última coisa que eu vou falar. Lá no PDF também, do dia de hoje, eu vou colocar uma atividade sobre uma questão da criança interior, porque algo que acontece muito é que a gente, lembra a lagosta ela tá machucada, e aí vamos pensar nessa lagosta criança machucada. Quando essa lagosta criança machucada cresce, apesar dela ser adulta, apesar dela ter outros desafios, outras potencialidades, outras vivências, o que está dentro dessa lagosta adulta? A lagosta criança machucada. Então, quando ela vai se ver, ela não consegue se ver como uma lagosta adulta. Quem está lá no espelho é a lagosta adulta, mas quem que ela enxerga? A lagosta criança machucada.
É real? Não é real. É uma imagem distorcida. É a mesma questão da anorexia. É um conceito que está errado, está fora do lugar. Então, o que a gente precisa cuidar, Sil? A gente precisa cuidar do nosso olhar, refinar o nosso olhar, para a gente ter o olhar que Cristo tem na nossa vida, que Deus nos olha. Pensa só, gente, se a gente nos olhasse, se nós nos olhássemos como Deus nos olha. Como que Deus te olha? Como que Deus te olha? Qual olhar é mais aguçado? É o seu olhar ou é o olhar do Criador? Olha só, autoconceito positivo, né? Se eu mostrar, olha só. Então eu tenho o primeiro. Ai, olha que lindo, eu colori. Vira a tela, vira a tela. Ah, deixa eu virar. Então, peraí. Tem gente perguntando dos PDFs, tá? Depois Tá, você responde. vou explicar. Olha só, autoconceito positivo, né? Então, para você ter um autoconceito positivo, para você desenvolver, a primeira coisa, busque um sentido para sua vida. Como que eu busco um sentido para minha vida? Ó, amor é ação. Gente, lembra, o sentido está no mundo, tá bom? Eu vou virar para falar isso para rapidinho. O sentido está no mundo, o sentido está aí. O que você tem que fazer? É a hora que você acorda. O que tem que ser feito? Você vai fazer da melhor maneira possível. Então, eu acordo geralmente mal-humorada. Nossa, isso me dá um autoconceito de uma pessoa mal-humorada. Eu não quero mais ser uma pessoa mal-humorada. Então, você vai trabalhar isso. A partir de amanhã, eu vou acordar. Ao invés de eu ver notícia ruim, eu vou ler a Bíblia. Eu vou escutar quem eu sou. Eu vou ver em Cristo qual que é a minha identidade. Com isso, você vai encontrando um sentido para sua vida. E aí, eu coloquei amor é ação, porque qualquer sentido está na ação. É você sair do A e ir para o B. É ali que está o sentido. Se você estiver parada no A, pensando, remoendo, ruminando, isso não é sentido, ok? Isso é paralisia. Olha só, então esse é o primeiro. O segundo, desenvolva suas habilidades e acredite firmemente nela. Olha só, o primeiro eu grifei o busque. Então é uma ação, buscar, ok? O segundo aqui eu grifei o firmemente. Então você vai desenvolver as habilidades que você já tem e você vai acreditar nelas, porque Deus as deu para você. Se duvidar das suas habilidades, é duvidar de Deus. Gente, começa a colocar isso nessa perspectiva. Duvidar de você é duvidar de Deus. E acreditar como? Firmemente. Quando essa habilidade falhar, você vai desistir? Não, eu vou ser firme. Quando essa habilidade não der certo, tal projeto, eu vou desistir? Não, você vai acreditar firmemente. Você vai mudar talvez a rota, mas você vai usar aquilo que é a sua habilidade, que é seu chamado. Então, não se fecha, número 3. Então, isso é para a gente atingir autoconceito positivo, tá bom? É o caminho das pedras. Número 3, não se feche para as novas experiências. Seja uma pessoa disposta a mudar. Queira mudar, tenha sede de mudança. Não pensa, nasci assim, vou morrer assim, para sempre assim, Gabriela. Queira, tão disposta. Então, vamos lá, de novo, hein? Busque. Seja firme, disposta. A 4, seja alguém otimista, que é o que a Sil estava falando, a questão de alegria, de você ter uma visualização de futuro positiva e mantenha uma boa atitude. Então, gente, isso você ordena seu cérebro, isso não vem no natural. No natural, a gente fica desanimado, o nosso cérebro tem viés negativo. Agora, não, eu vou viver um dia melhor, eu vou ter uma atitude melhor, eu vou ser diferente. E passa pela sua decisão. Olha só, o número 5, que é o último, seja um indivíduo produtivo. Por que produtivo, né? E aí a palavrinha seria produzir, ser produtivo. Por que ser um indivíduo produtivo? Porque a nossa mudança, ela não está no ócio. A nossa mudança está na ação. A nossa mudança não está no pensamento. A nossa mudança está no fazer. Não adianta nada você ficar aí pensando, eu queria ser, ia ser bom se, o dia que, isso é desconexão com a realidade. Isso não tem a ver com você ter consciência. Isso é viver inconscientemente e de maneira irresponsável. Além de ser vítima e de ser chato estar perto de você, a sua vida não desenvolve. E a vida das pessoas que estão perto de você também não desenvolve. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Essa questão de autoconceito e autoestima que a gente está conversando essa semana, ela é crucial para o desenvolvimento de uma vida emocional sadia, de uma vida espiritual sadia e de uma vida física sadia.
Porque se a gente não tem uma percepção real, aquela que Cristo tem sobre você, não é a que você imagina, que você pensa, que você acha, que alguém te disse. Gente, para com isso, vai na fonte. Vai na fonte, é a que Cristo tem de você. Procura na fonte, procura no livro da vida. Se você quer falar dos PDFs, faltou o 4, Tati. Deixa eu só passar o 4 para a Tati, eu passo para você, porque eu terminei, tá? Ó, seja alguém otimista, o 4, e mantenha uma boa atitude. Gente, isso aqui faz uma diferença, né, Sil? Tanto que é bom estar perto de gente otimista, que tem atitude boa. Você fala assim, meu Deus, olha que coisa terrível. A pessoa fala, não, mas vai dar certo. Peraí, vou te ajudar a pensar que esse negócio vai dar certo. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós estamos conectados com o Pai. Como que um filho de Deus, conectado com o Pai, vai desorientar, vai ficar mal-humorado, vai achar que a vida tá ruim, que eu sou feia, que eu não sou boa? Peraí, se tem algo fora do lugar, é porque eu não encontrei uma conexão. Eu não estou conectada direito. É a única coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a casa do Pai, voltar para o colo do Pai. E ali eu vou ser alimentada e as coisas vão se desenvolver. Né, Sil? Os PDFs é um material de apoio que estará anexado com o curso, que é o curso da semana, a cura da autoestima. Sim, tá? Tati. Isso. Pode Desculpa, Sil. Não, é só para falar que isso fica lá no nosso Linktree, né, Sil? Para quem quiser, porque todas as lives, gente, elas são lives que vocês podem ter essas lives com vocês, junto com as atividades que a gente vai disponibilizar. Essas atividades são atividades que eu faço muito na clínica, né? E atividades que a Silvana também direciona as pessoas que procuram. Então a gente traz para quê? Para vir a parte prática. Porque aqui a gente traz muita problemática da coisa, né, Sil? E aí lá nos PDFs, nas atividades, a gente traz a parte prática. Hoje nós trouxemos para vocês já um pouco de ferramenta, de que maneira que você pode desenvolver, de que maneira que você cresce nisso. Agora, lá no material de apoio, isso é muito mais aprofundado, né? O link está lá na bio. Tá lá na Minha bio. E da Luduana. Ô, Tati, para aluno da mentoria tem valor diferenciado, viu? Aí você entra em contato comigo pessoalmente ou com a Sil, tá? Pronto, Sil, então, a frase de hoje: o segredo do resultado é o agir. Ai, que lindo. Sim. Começa a agir em conformidade com aquilo que você aprendeu. Tá? Sim. Um beijo, gente, grande. A gente se vê amanhã, viu? Até amanhã. Beijão, Beijoca. Sil. Obrigada. Beijo. Tchau.